Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Olá, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, no ar mais uma edição do seu Jornal da Tarde. A partir de agora você fica por dentro da notícia do jeito que ela é. Muito prazer, eu sou André Lourenço, nos trabalhos técnicos Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos então aos destaques de hoje. Araraquara tem 277 casos de dengue. Ainda no assunto saúde, desistência de Simone Biles das Olimpíadas amplia debate sobre saúde mental. Câmara Cidadã fortalece a segurança pública de Araraquara. Sancionada a lei que criminaliza a violência psicológica contra a mulher. Presidente da Comissão de Defesa da Mulher da OAB de Araraquara fala sobre o assunto. Previsão do tempo, mínima de 2 graus com geada ao amanhecer, é a previsão para esta sexta. Confira ainda os destaques do plantão policial com Tadeu Alves e as últimas informações do esporte com Rafael Zocco. Editorial. Nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta quinta-feira, dia 29 de julho. Pedimos a sua licença, mas oferecemos este comentário aos irmãos e amigos de infância Eduardo de Moraes, Oswaldo de Moraes, distantes, é verdade, da nossa Araraquara, mas de qualquer maneira, estão sempre presentes em nossas lembranças. Em um mundo de desigualdades, cuja boa parte da população tem um coração empedernido, tomado pela vaidade, pelo poder, pela cobiça, há que se louvar, então, instituições que se preocupam com o próximo, nossos irmãos, ainda mais quando vivemos situações como esta de muito frio. É verdade que há também pessoas ou grupos de pessoas que se penalizam com o próximo e saem levando alimentos ou levando agasalhos aos que moram nas ruas. São pessoas que não agem por questões políticas, mas, no anonimato, fazem um trabalho que só merece elogios. Araraquara, então, ela tem se destacado em muito por esse espírito de solidariedade. Gente de coração aberto, longe de estar pagando pecados, como popularmente se diz. Quantos e quantos, ainda que sejamos uma cidade de porte médio, não deixam as suas casas e saem pelas ruas nas noites, levando alimento para quem tem fome, ou então agasalho para quem tem frio. Quantos não se dão ao bem, estendendo a mão a quem precisa? Agora, convencer quem não quer abandonar essa vida de morar na rua, aí já é uma outra situação, é uma outra coisa. Mas nós fizemos este preâmbulo para enaltecer as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social, aqui de Araraquara, que com a chegada da frente fria que derrubou as temperaturas na região e previsão de mais frio nas próximas noites, vem abordando estas pessoas, lhes oferecendo acolhimento junto à casa transitória. Os que não aceitam este acolhimento recebem, então, cobertores, mas a prioridade é convencê-los a sair das ruas, a deixar esta vida. Se alguém enxerga de outra forma e esbraveja que é uma questão política, que se vista, então, que se coloque uma roupa de solidário e vá fazer o mesmo,
mas entendo que não é de hoje que nós vivemos de projetos sociais aqui em Araraquara, projetos importantes em que o objetivo é dar vida digna aos seres humanos. Poderia ser eu a estar pedindo pelas ruas da cidade, mendigando um pedaço de pão. Ninguém sabe o dia de ontem, nem o dia de hoje, muito menos o que vai acontecer amanhã. Eu não me envergonho em dizer e falar das minhas raízes e ter passado por isso na minha infância, mas eu sinto o tamanho da dor destes nossos irmãos que sofrem por conta de questões espirituais que agora também não vêm ao caso. Mas parabéns a estes corações bondosos. Com política ou sem política, temos que entender o outro lado da vida, pois um dia haveremos de prestar contas dos nossos atos aqui. Nós não podemos e nem devemos ser hipócritas, muito menos dizer, como já ouvi por aí, vai trabalhar, vagabundo, sem ter o mínimo de consciência sobre a razão de estarmos aqui, de estarmos neste mundo. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Ivan Roberto Peroni de volta amanhã com mais um editorial do seu Jornal da Tarde. A gente inicia a edição de hoje trazendo informações de Araraquara, importante ferramenta sendo adotada, sendo colocada em atividade. A Câmara Cidadã fortalece segurança pública do município. E em entrevista à nossa reportagem, a reportagem do Jornal da Tarde, o coronel João Alberto Nogueira Júnior, secretário municipal de Segurança Pública de Araraquara, explica a forma de uso dessa importante ferramenta. Lançado em abril de 2019, o programa Câmara Cidadã estabelece uma rede colaborativa pensada para toda a população e feita com a sua participação direta. A ideia visa ampliar o sistema de monitoramento e vigilância da cidade, somando câmeras residenciais e do comércio às públicas, já instaladas pela Prefeitura, chegando a aproximadamente 1.000 câmeras. Essa é a nossa meta. Quem pode participar? São 3 grupos que podem participar, estando entre eles indivíduos ou condomínios. No grupo 1, você tem 1 ou mais câmeras sem acesso à internet, cujas imagens são gravadas e arquivadas. A pessoa poderá fazer o cadastro e, caso aconteça alguma ocorrência no seu endereço ou nas proximidades, a Guarda Municipal fará a coleta desse material para ajudar nas investigações. No grupo 2, se você tem 1 ou mais câmeras com acesso à internet, cujas imagens são gravadas e arquivadas, a pessoa poderá informar o login e senha à Guarda Municipal e depois fazer o cadastro, possibilitando o acesso remoto pelas instituições de segurança às imagens e às gravações. E por último, se a pessoa tem 1 ou mais câmeras com acesso à internet, as imagens serão gravadas e arquivadas, e se a pessoa desejar entregá-las em tempo real à plataforma Security Center da Central de Monitoramento da Guarda Municipal e ao sistema Detecta, a empresa de segurança da preferência da pessoa também ela poderá ser uma integradora da plataforma Security Center. Atualmente, nós dispomos de 308 câmeras cidadãs que já auxiliaram muito as polícias civil e militar e a própria Guarda Municipal na elucidação de crimes. E mais informações sobre o Câmara Cidadã e também como participar dessa rede pode ser obtida, conferida no site oficial da Prefeitura, que é o araraquara.sp.gov.br/Câmara Cidadã. Saúde e bem-estar. E tanto se fala, em pandemia Covid-19, neste momento, já praticamente 1 ano e meio em nosso país e principalmente na cidade de Araraquara, mas se esquece
de um outro importante também, e, enfim, que nos traz preocupação, uma outra doença, que é a dengue. E só para se ter uma ideia, Araraquara registrou, até o momento, 277 casos de dengue apenas este ano. Então, por isso, esse alerta também sendo feito aqui no Jornal da Tarde. E foram identificados na cidade os vírus tipo 1 e também tipo 2. Apesar do trabalho de bloqueio casa a casa aos criadores do mosquito Aedes aegypti, retirada de materiais inaproveitáveis e materiais que a gente fala, toneladas e toneladas são retirados de quintais, de terrenos baldios, em várias regiões da cidade, cada vez que acontece uma ação como essa. E também uma outra ação, nebulização com inseticida, ações constantes da Força Tarefa da Vigilância em Saúde, composta pelos agentes de controle de endemias, apoiadores também do combate à dengue. A descarte regular de inservíveis segue alta e seguem altos esses números, esses registros de casos. Apesar sim de haver no município 10 pontos de entregas de entulhos e também volumosos. E desde o início do ano até o final de julho foram retiradas 360 toneladas de materiais inaproveitáveis dos bairros do município. O descarte regular de lixo, resíduos sólidos, volumosos como sofás, poltronas e colchões, assim como queimadas em área urbana e também rural, deve ser sim denunciado. É um crime não só contra a saúde, contra a comunidade, principalmente contra a cidade. E para você poder fazer essa denúncia, gente, os órgãos oficiais têm o telefone 0800 770 1595. Eu vou repetir aqui, 0800 770 1595. A gente segue falando de saúde, entrando agora na questão da pandemia. Araraquara registrou nesta quinta mais 83 casos positivos de Covid-19, o equivalente a 7,49% de 1.108 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de saúde e também nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e assintomáticos testados na busca ativa. Considerando apenas os sintomáticos que buscaram serviços de saúde, esse percentual sobe para 16,73%, sendo 78 positivados de 466 amostras. Araraquara soma, portanto, neste momento, 28.104 casos confirmados de Covid-19. Já em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores econômicos e sociais, na Praça de Santa Cruz e também no Terminal Central de Integração, foram aplicados um total de 642 testes no dia 28 de julho, portanto ontem, com 6 positivados, sendo um de outro município. Já em relação aos espaços hospitalares, em relação às internações nos serviços hospitalares, que possuem leitos para a Covid-19, públicos e privados, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 49% de leitos de enfermaria e 58% de UTI. Araraquara registrou até o momento também 560 óbitos decorrentes de Covid-19 e não houve registro de nenhum óbito, nenhuma vítima fatal nas últimas 24 horas. E a gente segue atualizando você que nos acompanha pelo Jornal da Tarde em relação a casos e mortes, mas de forma nacional. O país registra mais 1.300 mortes e 48 mil novos casos de Covid. Informações, detalhes com ele, Bruno Moreira. O Brasil contabilizou nesta quarta-feira o total de 1.344 mortes e mais de 48 mil novos casos de Covid-19. Os dados são de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com base nas últimas 24 horas. O país passa a ter 553.179 mortes e quase 19.800.000 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.
A média móvel de mortes vem apresentando queda desde o mês de junho, mas a média móvel de contaminações demonstra crescimento nos últimos dias. Nesta quarta, a média móvel de novos casos ficou em 46 mil. E a de óbitos está em 1.082. Essa média é referente ao índice de casos e mortes nos últimos 7 dias. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. E falando de proteção, falando de imunização, vacinação de adolescentes deve iniciar após a primeira dose de adultos. Reportagem de Sandra Fontela. Os adolescentes de 12 a 17 anos de idade serão incluídos na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A imunização para esse público terá início assim que for concluída a distribuição de vacinas suficientes para atender toda a população adulta com a primeira dose. A campanha deve priorizar adolescentes com comorbidades. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta terça-feira. Em função das chegadas dos imunizantes e da eficiência na aplicação de vacinas, a nossa expectativa é atingir essa população acima de 18 anos vacinada até o final de agosto, começo de setembro. A partir daí, nós vamos discutir a redução do intervalo da dose da Pfizer e também os abaixo de 18 anos, que são os adolescentes. A vacinação de adolescentes foi pactuada pelo Ministério da Saúde e os conselhos de secretários de saúde estaduais e municipais, CONAS e CONASEMS. O Ministério também informou que após concluir a distribuição da primeira dose para a população adulta, será analisada a redução de intervalo entre a primeira e a segunda doses da vacina da Pfizer. De Brasília, Sandra Fontela. E para fechar o assunto de saúde, a gente traz à tona, coloca em pauta aqui no Jornal da Tarde, em relação à desistência de uma importante atleta, seria o nome das Olimpíadas de Tóquio 2020-2021 deste ano. E já tinha conquistado também a sua classificação a várias provas da ginástica, várias modalidades, vários formatos da ginástica nessas Olimpíadas. E acabou desistindo da participação nessas finais dessas provas. A gente está falando da atleta norte-americana Simone Biles. E isso veio ampliar, gente, o debate sobre a saúde mental, que foi a argumentação dela durante e após também o seu pronunciamento de sua desistência nas Olimpíadas. Quem nos traz mais detalhes mais importantes sobre esse assunto, saúde mental, é Cadu Macri. Quantas vezes você já ouviu a frase: ganhar uma medalha olímpica é o maior sonho de qualquer atleta? Várias vezes, né? Esse mantra até existe, mas assim como em toda regra, tem suas exceções. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano, a exceção atende pelo nome Simone Biles, uma norte-americana que é um fenômeno na ginástica artística mundial e que optou por não participar do individual geral na competição. Favorita que era, Biles abriu mão de muitas medalhas para, segundo ela, preservar sua saúde mental. A psicóloga do esporte, Juliane Fetio, tenta explicar como o peso colocado em cima dos favoritos acaba minando o lado mental dos atletas. Eles já se cobram normalmente. E somado a isso, existe ainda realmente a pressão e cobrança por parte de um país inteiro, quando nós estamos falando de campeonatos mundiais, Olimpíadas. E os atletas que já são medalhistas de outras edições, eles ainda carregam o peso dessa medalha, o peso do favoritismo, que é realmente muito cruel. Tanto que se nós observarmos, os favoritos nem sempre são os que ganham medalha. A psicóloga Juliane Fetio listou quais os diversos riscos que os atletas correm caso não estejam bem preparados para competir com esse alto nível de pressão. Se o atleta ele não tiver um repertório adequado de enfrentamento, ele pode ter desde uma queda no rendimento, uma vontade de abandonar o esporte, como ele pode desenvolver problemas sérios de saúde mental, como, por exemplo, a depressão e transtorno de ansiedade. Então, nós precisamos discutir esse assunto urgentemente, porque nós temos visto atletas pedirem socorro com grande frequência, atleta que declara que vomita no vestiário antes de entrar em campo, atleta
atletas que apresentaram e divulgaram, por exemplo, ideação suicida. E isso é realmente um tema que precisa ser discutido. A iniciativa de Biles, uma referência no esporte mundial, acaba beneficiando os profissionais de psicologia e também outros atletas, como revela a psicóloga Juliane Fetio. Quando uma atleta olímpica do nível da Simone fala sobre questões de saúde mental e alerta para esse tema, ela está ajudando uma classe inteira de profissionais que diariamente trabalham com isso, que no caso são os psicólogos do esporte. E também ela está ajudando muitos outros atletas que estão em sofrimento e não entendem direito o que está acontecendo. Lembrando que problemas de saúde mental dentro do esporte vêm cheio de estigma e a gente precisa romper isso. Depois de 5 medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, Simone Biles, neste ano, prefere ter paz do que ser campeã. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Previsão do tempo. Pois é, falar de previsão do tempo, falar de frio, né? O frio finalmente chegou e chegou para valer. E o frio desta quinta, gente, para se ter uma ideia, com mínima abaixo de 4 graus. Geada também pela manhã e máxima que não passa dos 17 graus, ainda não chegou ao limite em nosso município. Acreditem se quiser. E nesta sexta, a previsão é que a temperatura caia ainda mais, chegando aos 2 graus. Então prepare o seu cachecol, prepare a sua coberta. E também com geada pela manhã e nuvens aumentando no decorrer do dia. A máxima vai ser de 20 graus. Já no sábado, entrando no final de semana, o frio começa a ir embora aos poucos, mas o frio ainda se mantém nos 6 graus, com máxima chegando um pouquinho mais alto, mas ainda frio, 24 graus. O sol aparece entre algumas nuvens, mas não deve chover, sem previsão de chuva, segundo meteorologia. Já para o domingo, o tempo segue com sol, algumas nuvens e também sem chuva, com mínima entre 10 e máxima chegando aos 27 graus. Rápido intervalo, na sequência a gente volta com muito mais informações para você, não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Voltamos e com Tadeu Alves trazendo para a gente os destaques, o que foi destaque no plantão policial desta quinta. Plantão policial. Nesta ronda policial, Polícia Técnico-Científica de Araraquara recebe novas viaturas no governo do estado. A Polícia Técnico-Científica da região de Araraquara terá novas viaturas. A renovação da frota faz parte de uma ação do governo de São Paulo, que adquiriu 190 novas viaturas para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica em todo o estado.
Para a aquisição dos veículos, que já começaram a ser distribuídos aos núcleos e equipes subordinadas aos institutos de criminalística e médico legal, foram investidos mais de 10 milhões e 900 mil reais. A iniciativa visa proporcionar mais segurança e qualidade ao trabalho policial na área de perícia. A compra das novas viaturas foi realizada por meio de uma ata de registro de preços, realizada em 2020 e que teve como vencedora a Renault. Os veículos adquiridos são do modelo Duster e cada um custou R$ 57.400. Além deles, a Secretaria recebeu outras 18 viaturas do modelo Logan, da mesma fabricante, como parte de uma doação feita pela Polícia Civil no mês de maio deste ano. Os novos veículos começaram a ser entregues neste mês para todo o território paulista, contemplando, além de Araraquara, capital e grande São Paulo, as regiões de Americana, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Também está prevista a aquisição de outras 7 viaturas para a Secretaria, que está em fase de licitação. Destas, 3 furgões descaracterizados, 2 para o transporte de provas e 1 para o atendimento biopsicossocial itinerante, um veículo para a remoção de animais nos atendimentos de crimes ambientais e outros 3 para a recolha de cadáveres. Ladrão rouba carro, celular, carteira e R$ 400 de motorista de aplicativo na Zona Norte. Um motorista de aplicativo de 23 anos foi assaltado na noite desta terça-feira, no bairro Adalberto Roxo, em Araraquara. Segundo informações, a vítima havia terminado uma corrida e, ao estacionar o carro, um Onix preto, para mexer no aplicativo, foi abordado pelo bandido. Vestido com moletom e boné, o assaltante se debruçou sobre a janela do motorista, sacou a arma e entrou no carro. Em seguida, colocou a arma na cabeça da vítima, obrigando-a a dirigir até a Avenida Alzírio Zarur, no Selmy Day, próximo ao terreno com mato alto. Chegando lá, ele disse para o motorista parar o veículo e descer, sem olhar para trás. O assaltante fugiu com o carro, levando ainda a carteira com os documentos da vítima, R$ 400 em dinheiro e o aparelho celular. Polícia Militar prende assaltante de posto de combustíveis. Assaltou posto de combustíveis e foi preso em seguida. A Polícia Militar obteve êxito no final da tarde desta terça-feira ao prender o autor de um roubo em um posto de combustíveis. Os policiais militares da cidade de Tabatinga, após conhecimento do assalto ocorrido no Parque Planalto, naquele município, e após várias diligências, conseguiram localizar o assaltante que ainda trajava as mesmas roupas que utilizava quando da prática criminosa. Assim como suas características batiam com as informações de denúncias feitas por populares que se encontravam no posto de combustíveis. Com o assaltante, os policiais encontraram um facão e um simulacro de pistola e ainda uma faca, isto tudo na cintura, e ainda R$ 645 e 8 folhas de cheques, todas preenchidas por clientes do estabelecimento no bolso de sua blusa. Após confessar o crime, já no plantão policial, foi-lhe dado voz de prisão, ficando mesmo à disposição da Justiça. Esses foram os informes da Ronda Policial. Muito bem, Tadeu Alves de volta amanhã com mais destaques, com mais um plantão policial, e a gente passa, dando sequência ao Jornal da Tarde, as capas dos jornais em circulação nesta quinta. Sabe o que é destaque? Quais são as manchetes desse dia 29 de julho? Iniciando pela Folha de São Paulo, traz como destaque, como manchete, São Paulo suspenderá a maioria das restrições em 17 de agosto. É o destaque aí, a manchete trazida pela Folha de São Paulo, esse novo decreto, esse pronunciamento feito pelo governo do estado na data de ontem. Mais uma capa, passar para o estado de São Paulo. Endividamento bate recorde e pode colocar retomada em xeque. De cada R$ 100 recebidos em uma família, R$ 58,50 estão comprometidos, aponta o Banco Central. É a situação das famílias em meio a essa pandemia, né? Essa dificuldade, não conseguir colocar o pão de cada dia também na mesa, muitas vezes não conseguir pagar aluguel e muitas famílias morando neste momento nas ruas também. É o reflexo dessa crise econômica decorrente da pandemia Covid-19 em nosso país. Mais uma capa, o Globo do Rio.
Orçamento apertado. Com frio e seca, alimento sobe e pressiona a inflação. Eventos climáticos extremos reduzem a produtividade no campo de 30% até 45%. E aí quem sente com essa crise é o consumidor. São os altos preços desses produtos, produzidos nos campos. É o resultado também desse frio, dessa seca, refletindo no bolso do consumidor. Mais uma capa para poder finalizar. Correio Brasiliense traz como destaque em relação à educação. Rede pública. Volta às aulas começa dia 5 e terá rodízio de estudantes. Mais um passo sendo dado também na capital do país em relação à pandemia. Neste caso, na retomada da educação, retomada das aulas. Tá, então, os destaques, as capas dos jornais em circulação em nosso país nesta quinta. Vamos então às informações da política. Política. E o vereador João Clemente, do PSDB, encaminhou indicação ao Executivo solicitando estudos para a criação, implementação e também sistematização do Programa de Contenção Eletrônica de Supressão, Subtração de Veículos. O programa consiste na instalação de câmeras nos principais corredores de trânsito de veículos para que se faça a leitura de placas daqueles carros que apresentarem restrições de furto, roubos, adulteração e para a tomada de medidas cabíveis. Ele sugeriu ainda a criação de convênios com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive com o batalhão da Polícia Rodoviária. E ainda no assunto de política, até o dia 6 de agosto, a população de Araraquara poderá opinar sobre o orçamento do município por meio do Plano Plurianual 2022-2025, instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas futuras, com o objetivo de viabilizar a implementação e também a gestão de políticas públicas. As sugestões podem ser feitas pelo site da Prefeitura, que é o araraquara.sp.gov.br. E ainda no assunto de política nacional, governo homenageia Dia do Agricultor com foto de homem armado. Informações, reportagem dele, Humberto de Campos. A SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, apagou, na tarde desta quarta-feira, a foto de um homem carregando um fuzil que apareceu num post da Presidência da República em comemoração ao Dia do Agricultor. Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo, dizia o post da presidência. Essa publicação foi alvo de críticas e no meio da tarde a fotografia acabou retirada do ar. O post foi apagado também da conta do governo no Instagram. Até a publicação desta reportagem, o governo federal não havia se manifestado a respeito da foto. O Ministério da Agricultura disse que não iria se manifestar. A CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, repudiou a publicação e disse em seu site que, em vez de reconhecimento, recebemos do governo federal uma homenagem totalmente desrespeitosa, com a imagem de uma pessoa no campo segurando uma espingarda. Exigimos respeito. Desde que chegou ao poder, o presidente Bolsonaro tem assinado decretos para ampliar o acesso às armas. Ele já falou em várias ocasiões sobre o desejo de ver toda a população brasileira armada. Em 2019, ele sancionou uma lei que ampliou a posse de armas para toda a extensão de uma propriedade rural. Até então, a posse era restrita apenas à sede de uma fazenda, por exemplo. A legislação é válida para qualquer propriedade, independentemente do tamanho da área que ela tenha. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Mais informações da política nacional. Bolsonaro prometeu 15, mas já tem 23 ministros no governo.
Mais uma vez ele, reportagem Humberto de Campos. O Diário Oficial da União desta quarta-feira trouxe como destaque uma medida provisória em que o presidente Jair Bolsonaro recria o extinto Ministério do Trabalho e nomeia para a pasta o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, que ele chama de ministro Coringa. Com a decisão, agora são 23 ministérios na esplanada. Bolsonaro nomeou também o deputado Ciro Nogueira, presidente do PP, para a chefia do Gabinete Civil, deslocando o general Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria de Governo, que era ocupada até então por Lorenzoni. Bolsonaro fez campanha criticando a multiplicação dos ministérios na esplanada e prometeu que iria reduzir o número de pastas para 15. Não conseguiu. Começou o governo com 22, recriou o Ministério das Comunicações e agora recria a pasta do Trabalho. O número só não aumenta porque o Banco Central ganhou autonomia e perdeu esse status, o de ministério. A chegada de Ciro Nogueira ao governo foi comemorada e sua estreia com a volta dos trabalhos do Congresso na segunda-feira da semana que vem está cheia de expectativa. Numa entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou sobre as suas expectativas. E a ida do Ciro para a Casa Civil, ele trará tanto para o Congresso, como para o Executivo, como para o Judiciário, uma articulação maior, mais conversas, mais firmeza nas proposições em que o governo tem que demonstrar unidade. E é importante, a Câmara é independente, ela tem demonstrado isso, ela tem votado matérias em prol do Brasil. O Senado precisa realmente de uma articulação mais intensa, respeitando também a sua independência. E o Ciro tem esses predicados. Ciro Nogueira disse a interlocutores que quer assumir o trabalho o mais rapidamente possível. Mesmo assim, chegou-se a especular que ele poderia aguardar a próxima semana para fazer da solenidade um ato político. Mas no final da tarde desta quarta-feira, dava-se como certo que essa cerimônia acontece ainda nesta quinta no Palácio do Planalto. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. E a lei que criminaliza a violência psicológica contra a mulher e institui o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica foi sancionada nesta quarta. As providências alteram trechos do Código Penal e também da Lei Maria da Penha. De acordo com a nova lei, a punição prevista para a violência psicológica contra a mulher é a reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Quem comenta sobre esse importante passo sendo dado pela Justiça é Silene Pons de Oliveira, ela que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da 5ª Subseção da OAB de Araraquara. Olá, boa tarde. Sobre a lei sancionada ontem, a Lei 14.188, ela trouxe um importante mecanismo de combate à violência doméstica. Sabemos que tem 5 tipos de violência contra a mulher. A violência ela pode ser física, sexual, moral, psicológica, patrimonial. Dentre essas formas de violência, nem todas as formas, todas as condutas eram puníveis como crime. Então, o combate a essas violências se tornava mais complicado pela falta de punição, por exemplo, alguns tipos de violência. Dentre os exemplos mais comuns era a violência psicológica, porque nem toda violência psicológica, antes da nova lei, era considerada crime. Então, com a nova lei, agora, causar dano emocional à mulher, que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, que visa degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, passou a ser crime. E ainda tem a pena, que é uma reclusão de 6 meses a 2 anos, e multa se algumas dessas condutas não for um crime mais grave. Então, algumas condutas dessas não estavam previstas no Código anteriormente. Com o advento da nova lei, passou a ser crime e passou a ser punível. Então, é um grande mecanismo agora para combate à violência. Outra novidade da lei é o afastamento do agressor do lar em
verificando-se a existência de risco atual ou iminente à integridade psicológica da mulher. Antes, somente a integridade física era protegida. Hoje, passa-se a proteger a integridade psicológica dessa mulher. Esse agressor pode ser afastado do lar com medida protetiva a partir da ameaça psicológica da mulher. Também outra novidade com o advento da lei são a comunicação imediata com as entidades privadas de todo o país participante deste programa novo, que vai viabilizar uma assistência e segurança à vítima a partir do momento que vai ser efetuada uma denúncia por meio do código e sinal em formato em X, que ela vai poder ser feita essa denúncia em qualquer entidade privada que faça parte deste programa, que vai se comunicar diretamente com o órgão competente. Então, vai ampliar a rede de atendimento dessa mulher que sofre violência. Uma pausa no seu Jornal da Tarde. Já já a gente volta com muito mais informações falando de economia. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. De volta para falar de economia. Economia. Dentro de economia, vamos aos destaques do campo. Preço do milho volta a subir. Geadas castigam pomares de laranja e banana e manga ficam mais baratas. Reportagem especial do campo com ele, Humberto Ferretti. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou o Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do milho deve fechar o mês com alta acima de 10%. Nos últimos dias, a cotação da saca rompeu a marca dos R$100, apontam dados do CPEA. Muito desse avanço se deve à preocupação com o clima, que pode comprometer a oferta, seja nos Estados Unidos, com o tempo quente e seco, ou no Brasil, onde o problema fica por conta do frio e das geadas. Sem falar que por aqui muito agricultor está mais focado na colheita da segunda safra, que está atrasada, do que no fechamento de negócios, e prefere esperar mais um pouco para avançar com as vendas, até para ter uma noção maior do tamanho das possíveis perdas. Aliás, o frio e as geadas também têm sido motivo de preocupação entre os produtores de laranja. Em São Paulo já há registros de frutas mais secas, portanto de qualidade inferior. E os efeitos sobre os pomares podem se estender até a próxima safra. Também porque boa parte das plantas já estava frágil, uma vez que os últimos meses foram marcados por pouca chuva. O tamanho da colheita também pode diminuir. Quanto ao mercado, esse cenário contribuiu para um aumento na casa de 8% do começo do mês para cá, no preço da laranja pera, que chegou a R$ 35 a caixa. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre os produtos que estão mais caros, destaque para figo roxo, maçã gala, abobrinha italiana, quiabo liso, repolho verde e couve-flor. Nos casos de melancia, melão amarelo, mandioca, tomate carmen, batata escovada e espinafre, os valores estacionaram. E entre os itens que estão mais baratos na CEAGESP,
Dá para citar banana prata, manga palmer, beterraba, chuchu, coentro e nabo. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. E seguimos com a economia. Novo programa social deve sair em agosto, via medida provisória. Reportagem dela, Sandra Fontela. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou nesta quarta-feira que o governo deve apresentar no começo do próximo mês uma medida provisória para tratar da reformulação do Bolsa Família e de outros programas sociais. Roma fez a declaração a jornalistas na portaria do Ministério da Economia, logo após encontro com o ministro Paulo Guedes. Buscando fortalecer o programa de transferência de renda, ampliando a quantidade de beneficiários, mas tornando esses programas não apenas uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, como também propiciando novas ferramentas para que essas pessoas possam sim alcançar uma melhor qualidade de vida. A intenção do governo é de que as mudanças passem a valer em novembro, depois do pagamento da última parcela do auxílio emergencial, que termina em outubro. João Roma afirmou que a expectativa é de que o novo programa atenda pelo menos 17 milhões de famílias. Atualmente, o Bolsa Família beneficia menos de 15 milhões de famílias por mês. Segundo o ministro, será um programa único e deve incluir, além do Bolsa Família, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e iniciativas de capacitação e microcrédito. E visa o quê? O Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, outras ferramentas que nós iremos reestruturar para apresentar à população um programa fortalecido e ampliado. João Roma não confirmou ainda o valor mínimo que será pago às famílias, apesar de o presidente da República, Jair Bolsonaro, já ter declarado que seria de pelo menos R$300. Segundo Roma, o Ministério da Cidadania trabalha com a possibilidade de aumento de 50% ou até mais em relação ao valor atual pago pelo Bolsa Família, que fica em média na faixa de R$192 mensais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que todos os cálculos estão sendo feitos com responsabilidade fiscal e que não existe violação à regra do teto de gastos, que limita o aumento das despesas do governo. De Brasília, Sandra Fontela. Vou falar de capacitação. Estão abertas as inscrições para o curso presencial e gratuito Aprenda a Vender no Seu Varejo. O curso acontece entre os dias 2 e 13 de agosto no Senac daqui de Araraquara, da 1 da tarde até às 6 horas, e são oferecidas 30 vagas. Os participantes de Aprenda a Vender no Seu Varejo vão entender a gestão de vendas e finanças, aprender a vender no varejo para o consumidor final e também adquirir acertativas nas vendas. Aprenda a Vender no Seu Varejo é mais um curso gratuito oferecido pelo Sebrae e também pela Prefeitura para diferentes áreas de atuação no mercado profissional. Ao final do curso é emitido um certificado de participação. Ficou interessado? Mais informações sobre esse curso e também as inscrições você pode obter entrando em contato através do telefone, que é o 16 31 14 3000. E a Fundação Sesgran-Rio, organizadora do concurso do Banco do Brasil em 2021, prorrogou nesta quarta, dia 28, o período de inscrições até o dia 7 de agosto para todos os candidatos. O prazo já havia sido ampliado para as pessoas com deficiência e para os demais candidatos as inscrições iriam até hoje, aliás. São 4.480 vagas de escriturário nas áreas de agente de tecnologia e também agente comercial, sendo 2.240 de forma imediata, ingresso imediato, e outras 2.240 para formação de cadastro de reserva. Os salários inicial, no caso, de R$ 3.022,37, mais os benefícios. Para se candidatar é preciso se inscrever pelo site sesgranrio.org.br e pagar uma taxa de R$ 38,00. E os pagamentos do boleto podem ser feitos até o dia 9 de agosto. Os candidatos serão avaliados em setembro por meio de uma prova objetiva com 70 questões de múltipla escolha e além de uma redação de caráter eliminatório. Falar de educação.
Educação. Olha só, a educação é foco do Criança Esperança deste ano. Reportagem dela, Carolina Cassola. Reforçar a essência de solidariedade e abordar a educação e a aprendizagem como agentes de mudança e inclusão social. Esse é o intuito da campanha Criança Esperança deste ano, que chega à 36ª edição. A iniciativa é uma parceria da Globo e da Unesco. No contexto imposto pela pandemia, em que a evasão escolar tem sido mais um dos desafios enfrentados por crianças, adolescentes e jovens, a campanha traz o conceito Educação é a Nossa Esperança. Os recursos são direcionados para manter na escola quem mais precisa. Os primeiros filmes começaram a ser veiculados nos intervalos da programação da TV Globo desde o começo de julho, e a campanha 2021 conta com várias fases. A apresentadora Fátima Bernardes é um dos destaques. Eu sou a primeira pessoa da minha família a chegar à universidade, a concluir um curso universitário. A minha única possibilidade realmente de transformação seria pela educação, e eu sempre soube disso desde muito cedo. Esse foi um tema sempre muito trabalhado na minha casa, eu não precisava fazer nada, bastava estudar. Esse era o meu único compromisso, estudar, ler, seguir sempre em frente. Então, para mim, a educação é uma transformação total de vida. O ator Tony Ramos também conta sobre a sua trajetória na educação. Eu sempre fui muito ligado aos livros e isso é uma questão familiar mesmo. Minha mãe sempre se preocupou em ler muito e dizer que só o livro ia me conduzir a algum lugar. A partir da reflexão, a partir da informação. Então, realmente, a educação foi fundamental na minha vida e esse é um sonho de vida meu. Ter a criança brasileira ocupada das 7h30 da manhã às 4 da tarde, e sempre acreditei que uma nação não pode ser tratada como nação sem educação. Este ano, as pessoas podem doar o quanto quiserem ou puderem pelo site criançaesperança.com.br e também por Pix. E a partir deste sábado, 31 de julho, também estarão disponíveis as doações por telefone. O show do Criança Esperança acontece no dia 23 de agosto, após a novela das 9, e será apresentado pelas cantoras Isa e Ivete Sangalo, pela jornalista Maju Coutinho e pelo apresentador Luciano Huck. Um time de talentos também está escalado para compor os Mesões da Esperança nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Intervalo no seu Jornal da Tarde, voltamos já para falar de esportes. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite.
Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. De volta para falar de esporte, informações dele, Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara, desta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Jogos Olímpicos. A judoca Mayra Aguiar garantiu mais uma medalha para o Brasil dentro dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na decisão da medalha de bronze na categoria 78 quilos, ela enfrentou a sul-coreana Hyunji Yeon e venceu por ippon com imobilização. Mas a luta começou muito tensa. Aguiar e Yeon foram punidas com Shido no primeiro minuto. Porém, a brasileira foi decisiva logo em seguida, onde conseguiu aplicar o golpe que deixou o adversário imóvel por 20 segundos, garantindo a vitória e a medalha. Com o resultado, Aguiar entra para a história, sendo a única mulher a conquistar 3 medalhas olímpicas consecutivas dentro de um esporte individual. Esta também foi a 24ª vez que o judô soma pódios para o país em Olimpíadas. Já na ginástica artística, Rebeca Andrade conquistou uma medalha inédita para o país. Em grande apresentação no solo, a brasileira ficou na 2ª colocação e conquistou a medalha de prata, com a pontuação de 57.298. Esta foi a 7ª medalha conquistada pelo Brasil nos Jogos, sendo uma de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Futebol internacional. Felipe Estrela foi anunciado oficialmente como reforço do Catania e disputará a Série C do campeonato italiano. O atacante araraquarense de 20 anos pertence ao Genoa e foi emprestado ao Gli Elefanti, tendo a oportunidade de atuar no futebol profissional da velha bota. O empréstimo é válido até junho de 2022. Na Genoa, Estrela esteve presente no time Primavera, categoria de base, onde disputou o italiano Sub-19. Em 21 jogos, marcou 8 gols. Copa do Brasil. Santos e São Paulo abriram boa vantagem pelos jogos de ida das oitavas de final. Na Vila Belmiro, o Peixe não tomou conhecimento do Juazeirense e venceu pelo placar de 4-0. Madison, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sanches fizeram os gols da goleada. Já o tricolor venceu o Vasco por 2-0 em partida realizada no Morumbi. Rigoni e Pablo marcaram os gols da noite. Agora, o Santos pode perder até por 3 gols de diferença que avança à próxima fase, enquanto o São Paulo joga pelo empate e pode perder por 1 gol, que garante vaga às quartas de final. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Rafael Zocco de volta amanhã com mais informações, fechando a semana com informações do mundo esportivo. E ponto final em mais uma edição do Jornal da Tarde de hoje. Obrigado pela audiência, pela companhia. Siga muito bem informado através de nosso portal de notícias ou ainda acompanhando, compartilhando e curtindo as nossas redes sociais. Ouça também a nossa rádio web RCIA Brasil pelo portal ou ainda pelo aplicativo para Android. E a gente volta a se encontrar amanhã com muito mais informações para você. Até lá! Você ouviu Jornal da Tarde RCIA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.